5 nordestinos no Brasileirão em 2025. Recorde na era dos pontos corridos. Agora. Olá, pessoal. Começando mais um Raio X aqui no Game Arena. Eu sou Celso Shigami, estou aqui com o Fred Figueroa e com o maestro Cássio Zirpoli. E hoje a gente vai falar de uma edição do Campeonato Brasileiro que já é histórica antes mesmo de começar. Porque com a definição da permanência do Vitória aí na reta final do Campeonato Brasileiro, tivemos a confirmação de que na próxima temporada, em 2025, teremos 5 nordestinos disputando a elite do futebol nacional. 25% da Série A será composta aí por times da região. Maestro, e isso a gente já pode afirmar que é um recorde, e um recorde que precisa ser enaltecido e precisa ser avaliado, coisa que a gente está começando agora, né? Celso, por vezes a gente imaginou que isso teria acontecido já há alguns anos, porque o Nordeste foi crescendo nos pontos corridos, mas ele chegou a bater quatro representantes em 2018 e foram 4 anos seguidos tendo essa quantidade. E sempre achando que alguém que ia permanecer os mesmos times e que alguém subiria da Série B para chegar a um quinto time. Mas sempre um subia e mais outro caía, acabava acontecendo, tipo Caverna do Dragão, aconteceu alguma coisa ali no final e não dava certo. Foram 4 anos. Aí veio aquele campeonato da pandemia, Sport e Bahia caíram naquela edição, e desde então o Nordeste foi oscilando, até que teve esse cenário agora de ter 3 na primeira divisão em 2024, e os 3 permanecerem, e 2 acessos dos 3 que estavam na segunda divisão. O CRB não subiu, mas pelo menos ficou na Série B. E aí, finalmente, bateu num número que há alguns anos a gente estava projetando, né? Desde a gente vai até debater os motivos que chegaram a isso, mas é um número que até finalmente chegou, porque havia uma expectativa para ele. Não é um número, pelo menos na minha opinião, não é um número que chega... para muita gente vai ser. Vai ser surpreendente, vai dar o que é... De repente, o que é né? que aconteceu. Vamos né? agora fazer uma grande reportagem sobre o Nordeste para ver o que está acontecendo. Mas, na verdade, tem pelo menos 10 anos para esse número estar acontecendo. E, repito, ele está acontecendo até depois do que se imaginava que aconteceria, que era naquela sequência, quando já tinha consolidado os 4 times, mas veio a pandemia, tem uma série de mudanças, enfim, mas tivemos esse número que é 1/4 do campeonato. É muito difícil que não seja uma pauta nacional assim durante o ano inteiro. Não é uma pauta nacional de um motivo, porque vai estar com Fortaleza do jeito que é, nas últimas campanhas, por exemplo, disputando tudo. Então, esses 5 times eles vão estar espalhados na tabela, disputando todos os segmentos da competição. A Libertadores, a Sul-Americana, a permanência, o miolo da tabela, vai estar todo mundo por ali. Com muitos jogos acontecendo. Estou nem falando dos clássicos regionais que vão acontecer nessa primeira divisão de 2025, que já tenho muita expectativa sobre ela. Mas imagine quando a rodada que não tiver clássico regional. São 5 partidas assim, envolvendo metade da rodada. Exatamente, metade da rodada. Se não tiver um clássico, vai ter metade da rodada, vai ter um nordestino presente. Então, é um número muito representativo e que desde que existe a competição, ele é imbatível. 25% nunca tinha tido isso. Nos pontos corridos, para se ter ideia, ele surge em 2003, vai ser a 23ª edição. Já teve a edição que teve um clube. A gente pode detalhar isso aqui um pouquinho mais para frente, mas só para dizer, já teve um clube. Vitória, né? Que foi, não, algumas vezes. Mas já teve Vitória uma Fortaleza vez. Fortaleza Sport. Verdade. Mas já que você citou o Vitória é o pior exemplo, porque foi numa edição quando o brasileiro ainda tinha 24 clubes. Já era pontos corridos, mas muita gente não lembra, mas a era dos transição, pontos corridos, né? Ela tem uma transição até chegar nos 20 clubes, e aí justamente quando foi... Começa 2003 com 24, dura 2 edições, 2003 e 2004. O Cruzeiro ganha em 2003 e o Santos ganha em 2004. Aí cai em 4 e sobe em 2. Aí ficam 22 em 2005 e não foram 2 anos, só foi um ano. Aí mesma coisa. Inclusive foi com o Fortaleza. E aí foi com o Fortaleza sozinho, era um de 22. Caíram 4 e subiram 2. Aí ficou 20 e 26, aí passou a cair 4 e subir 4, como é até hoje. E aí, depois disso, só o Sport em 2015. Pronto. Ou seja, 10 anos depois do Sport, em 2015, 10 anos depois, 5. Maestro, e até para a gente dar uma dimensão exata do quão histórico é esse feito, né, de a gente ter esse tamanho de representatividade, vamos passear um pouco aí, tá, pelos registros que a gente tem dos campeonatos brasileiros aí da primeira divisão. O Campeonato Brasileiro ele teve vários formatos. Começa a Taça Brasil, na verdade nem da Taça Brasil, já começa agora da Copa dos Campeões do Atlético Mineiro em 37. já teve até um novo. Mas de 59 para cá, e o Campeonato Brasileiro, como antes do processo das unificações, que também unificaram Roberto Gomes Pedrosa, ele era de 71 para cá.
Que é o que todo mundo aprende na escola, digamos assim. Uhum. Mas eu acho que hoje, com as novas gerações, o cara talvez. já parte de uma coisa só, mas enfim. Mas tudo é Campeonato Brasileiro. Esse não é a pauta nesse debate, até porque eu nem debateria isso, eu concordo. Mas dentro do que se convencionava falar que era Campeonato Brasileiro de 71 para cá, de 71 até 2002, não teve edição de pontos corridos. A pontos corridos começa em 2003. Só que de 71 até 2002 foram 32 anos e 32 regulamentos diferentes. Impressionante. Inclusive, era até um clássico, vai ser o regulamento brasileiro. Ninguém cogitava, vamos repetir o regulamento, não, que foi bom, não. Era todo ano. Tem uma expectativa de como será o campeonato desse ano, porque você sabia que ia ser diferente. Era algo... E muitas vezes mudava bastante. Era quase inclusive. cultural, era algo cultural. Então, foram 32 regulamentos diferentes, durante muito tempo se pediu. Só que nesse período chegou a ter o princípio de mudanças, que foi a implantação de sistema de acesso e rebaixamento. Que é a mais importante das mudanças antes dos pontos corridos. Porque, por exemplo, em 79, que é quando o campeonato chega no ápice, o campeonato começou com 20 times em 71, mas bateu, onde a Arena vai mal, um time nacional. Aí, a Arena... O partido político, né? De militar. suporte democrático, entre aspas, ao regime da ditadura militar. Aí, em 79, foram 94 times, 30 do Nordeste. Ali, isso dá mais ou menos 31%. É um percentual que seria recorde até hoje. Mas ali era... Pernambuco tem 4 vagas. Pernambuco teve 4 times, para dar um exemplo. Sport, Náutico, Santa Cruz e o Central. Uhum. Todos os outros estados foram representados. Há quanto tempo não tem um time do Piauí no Brasil? Naquela época, um time do Piauí jogava porque ele tinha sua vaga. Isso só muda a partir de 88, quando começa o sistema de implantação de acesso e descenso dentro do Campeonato Brasileiro. Ou Que seja, aí acaba a proteção geográfica. ela só existe para base da pirâmide. Ela só classifica para a última divisão. Que como funciona hoje, classificando para a Série D. A classificação para a Série D é geográfica. O cara tem que vir de algum lugar, né? Começar em algum lugar, Tem que né? começar em algum lugar. E a partir daí, de 88 para cá, nunca o Nordeste tinha tido mais do que 21,8%. E isso é muito impressionante. E o ano que teve 21,8% foi um ano atípico. Dessas mudanças de regulamento que Cássio citou, o ano do 21,8% é um ano que havia tido rebaixamento do Grêmio, então se inchou a Série A, né, para disfarçar esse processo. Muita gente até confunde. Na verdade, o Grêmio subiu no campo. Mas Sim. a questão é que são 12 vagas para subir. Aí é Exatamente. mais fácil, né? Criou uma G12. super Série A. G12. G12. Foram 20 times em 92 e o Campeonato 93 teve 32, porque 12 subiram da segunda divisão e ali foram 7 nordestinos. 7 de 32, 21,8%. Foram os 3 grandes do Recife, os 2 grandes de Salvador e os 2 grandes de Fortaleza. O famoso G7. Que hoje está meio G5, mas né, como a gente está vendo na tela aqui, mas naquele momento era indiscutível, inclusive os pernambucanos talvez até estivesse na frente do Cearense naquele momento. Claro. Mas ali depois dessa edição, que é uma exceção, até porque o campeonato já não estava... É uma exceção. Não tem nenhuma outra edição de 30 times, tá? De 88 para cá. Mais do que uma exceção, é uma distorção. Isso. Não teve nenhuma com 6. Não teve nenhuma com 5. Tirando essa, todas as outras tiveram no máximo 4 participações. E 4 passou a ser algo celebrado, inclusive. 88, por exemplo, foi 4 de 24. Só para deixar bem claro. Os primeiros anos, como é? Começou o acesso e rebaixamento. 4 em 88, isso dá 16%. Vai para 89, 4 de 22, que o campeonato tentou reduzir. 18%. Aí 90 foram 3 de 20. Aí, até os caras conseguiram, mas depois incharam de novo. Então, isso era a média do Nordeste. Até que chegou o ponto principal, que é o fundo do poço, que é 2004. E que acontece tendo só o Vitória, porque o Bahia cai, né, em 2003, e o Fortaleza também cai. O Nordeste teve 3 times em 2003 e só tem um Vitória. Eu acho muito curioso que aquilo aconteceu no primeiro ano que não teve Copa do Nordeste naquele período. A Copa do Nordeste começa nos anos 90, ela vai até 2003. Aí, em 2004, no primeiro ano que ela já não faz parte, aí só teve um nordestino. Que, curiosamente, era o atual campeão da competição, era o atual campeão do Nordeste. Então, ali era o fundo do poço, porque 1 de 24 é 4%. Não existe nenhum índice assim que você pega assim do IBGE, acredito. PIB, população, território, nada que você coloque assim para dizer, população do Nordeste tem 25%. É mais do que isso. PIB tem de 13 aqui, 15%. Exatamente, para você pegar e dizer, o Nordeste é só 4%. É muito pouco. É claro que não Tava representa, né? Mas vou até aproveitar, né, esse gancho que você trouxe, porque, Fred, passa a ser um assunto central para a gente entender como a gente chega a 25%
da Série A no Nordeste em 2025. Porque não é por acaso, não é, eita, chegou uma SAF aqui que ninguém esperava e botou dinheiro no Ceará, botou dinheiro no Sport e times que estavam completamente fora de rumo, de repente se reencontraram. A gente está falando de um período, como o Cássio destacou, em que a Copa do Nordeste, ela se fortaleceu depois daquele momento em que tivemos só o Vitória, né, no momento de ato da disputa da competição, e desde então a Copa do Nordeste ela passou por um novo momento, uma nova fase de fortalecimento e de entregar de volta esse compromisso que os clubes tinham com ela, né? Eu acho que, de certa forma, o aumento de uma competitividade num nível mais alto no início da temporada, o aumento dessa rivalidade, eu acho que ele está atrelado diretamente a esse momento que a gente está vivendo. Né? Celso, não tenha dúvida que a Copa do Nordeste é um fator fundamental para essa conta, para esse cenário que a gente vai fazer aqui. Mas eu vou pedir licença para voltar um pouquinho no tempo. Sim. Né, o Cássio trouxe a história, vou fazer uma rápida leitura até a gente chegar na Copa do Nordeste, até chegar em fatores que são relevantes. Se você voltar lá para o começo de tudo, o Nordeste tem o primeiro campeão da Taça Brasil, que é o Bahia, em 59. E a estrutura do futebol brasileiro de disputa dos torneios nacionais, com a proteção geográfica, fazia da região Nordeste uma protagonista. A gente tem o Bahia campeão, mas tem uma série de clubes que disputavam finais porque a estrutura da competição encurtava o caminho para que isso acontecesse. Então a gente vem em toda a história do futebol brasileiro, ali passando os anos 50, 60, no início da construção do brasileiro, em 71, o Nordeste já chega com 4 vagas, que meio que é pensado originalmente como o teto ali da região, mas a proteção geográfica, ela vai até o momento que Cássio traz, que é fundamental para a história. Eu não estou aqui defendendo a proteção geográfica, eu acho que o campeonato tem que ser disputado como ele é, com acesso e rebaixamento. Mas a proteção geográfica, ela, ao longo desses anos, foi sendo um escudo para a diferença econômica que foi se acentuando no país. Se você volta para os anos 70, capitais como Recife e Salvador tinham um peso econômico importantíssimo para o país, que perderam ao longo do tempo. O Recife era a terceira capital maior população do país. Exatamente. O Brasil passa a ter o Centro-Oeste, com todo o dinheiro do agro, vai mudando. A rota do dinheiro muda muito, o interior de São Paulo fica cada vez mais pujante financeiramente. Então, quando a proteção econômica acaba e começa a ter acesso e rebaixamento, a gente passa a ver um novo e gradual período da história, que é o descoamento dos clubes da região. O primeiro escoamento ele se dá dos intermediários, das forças do interior, como o Central, por exemplo. O Central do Caruaru era um clube vivo, fazia parte da cultura do futebol nacional, muito mais do que um São Caetano. O Central tem 18 participações na Série B, algo que hoje parece assim, como isso é possível? Então, você vai vendo o desaparecimento de clubes como o Central e o aparecimento de clubes como o União São João de Araras. Certo? Você vai... Um clássico dos anos 90 no futebol paulista, né? Que não tem a base da história que vinha sendo construída do Central, né? de outros clubes da região, Campinense, de clubes que tinham uma história lá atrás, e essa história foi escoando, porque, queira ou não, a gente sabe, não é banco imobiliário, é futebol, mas o dinheiro pesa muito. E cada vez pesa mais, e vai cada vez pesar mais, todo mundo sabe disso. Então, quando tem o escoamento, você primeiro começa a ver o desaparecimento de Centrais e Campinenses da vida. E depois, ali dos anos 90, quando vai chegando os anos 2000, e a questão financeira vai ficando cada vez mais latente, a gente vai vendo o desaparecimento dos grandes. Tá? Você vai vendo o CSA, o Santa Cruz, o América de Natal, o ABC, cada vez menos presentes nas principais divisões. Isso acontece com Fortaleza, por exemplo, que hoje é o clube mais bem sucedido da região, mas passou aí anos de terceira divisão. Tá? Então, esse escoamento foi deixando uma lacuna que só começa a ser revertida nos 2 períodos ali da Copa do Nordeste. A Copa do Nordeste entra aí, porque ela passa a criar essa proteção, e a Copa do Nordeste dá, hoje,
algo que a gente não tinha, que é uma capacidade de preparação no nível maior pré-campeonato brasileiro. Talvez a Copa do Nordeste seja abaixo do Campeonato Paulista, e sejamos justos ali do Campeonato Carioca, né, que vive um grande momento. Você não tem como comparar o pernambucano, o baiano, o cearense, mas a Copa do Nordeste você consegue colocar numa conta mais próxima ao que é o Campeonato Paulista, ao que é o Campeonato Carioca. Ela pagava menos do que o gaúcho e o mineiro. Hoje já paga mais. Então, tipo, comparando um regional com o estadual, ela pagava menos. Mas hoje ela só paga menos do que o paulista e o carioca. E aí você coloca o intercâmbio. Você coloca um time para ser testado jogando fora de casa. Mesmo contra times menores. Mas você vai lá e faz um jogo duro contra um ABC fora de casa. O América, que você falou. Submete o Fortaleza a jogar uma partida contra um time do interior da Bahia, e é um jogo duro, contra o Juazeirense lá dentro. Você vai passando... Quem quer pegar o Floresta hoje, em qualquer momento? Você vai passando por testes. Ferroviário. Você vai passando por testes. A primeira fase da Copa Nordeste desta temporada, Fred, na primeira fase, o Fortaleza enfrentou o Sport, o Ceará e o Vitória. Isso você vai dando uma preparação. Então é claro que a Copa do Nordeste, ela resgata essa força. A Copa do Nordeste possibilita que os clubes da região ganhem títulos, além dos estaduais, e são grandes finais. Convenhamos, as finais da Copa do Nordeste são grandes finais, assim. Ela está nesse nível aí de você ter, obviamente, muito abaixo da Copa do Brasil, ninguém vai comparar, de uma sul-americana, mas você consegue emular um pouco o que é uma final de Copa do Brasil. Você tem a preparação, a taça é muito bem feita, a festa, o show. A gente acompanha as finais da Copa do Nordeste. É um grande evento, é muito maior que a final do estadual. Sim. Então, você vai forjando torcida. É com o título da Copa do Nordeste que esse Fortaleza começa a se construir. Sabe? Que você tem o Ceará. É muito importante para esses clubes. Tá? O auge do esporte ali nos anos... daquela década de 2015, começa com o título da Copa do Nordeste de 2014. Então, Celso, sem dúvida, a Copa do Nordeste é parte fundamental disso. E só para completar, e dando números do que o Fred está falando, esse programa não é sobre a Copa do Nordeste, mas é porque eu acho que está meio quase um consenso aqui que ela faz parte da importância desse quinteto existir do jeito que está sendo em 25. A Copa do Nordeste ela voltou ao calendário em 2013, ela parou em 2003, em 2003, como eu tinha dito. Ou seja, o Vitória, quando joga sozinho, em 2004, já não tinha Copa do Nordeste. Dali, ela teve uma edição na Justiça, uma disputa na Justiça que foi completamente deixada de lado, foi a de 2010. Mas ela volta dentro de um acordo judicial com a CBF em 2013. Ali, aquela edição inteira pagou 5 milhões e 600 mil reais. É muito pouco, mas é mais do que qualquer outro estadual pagou. Sem dúvida. A de 2024 pagou 48 milhões e 900 mil reais. Então Ela só não cresceu com quase nada, cresceu durante a pandemia, que na verdade ela diminuiu, mas ela diminuiu para 20, assim, aí depois conseguiu com a retomada econômica voltar ao crescimento e se espera que a de 25 passe a barreira de 50 milhões, que em algum momento para esses 5 que ela paga já não vai ser suficiente para o tamanho do custo que eles têm, mas é aquela coisa, é só no desdenhado que foi tão importante. Exato, é entender como ela foi história, estruturante, né? E como fez falta lá atrás. Como fez falta lá atrás, né, Fred? Exatamente, isso é perfeito, Celso. Então não há dúvida que no aspecto macro, na base de tudo, na raiz de tudo, a gente chega na Copa do Nordeste. Mas para responder a sua pergunta inicial, desse cenário de 2025 que a gente vai ter, existe uma resposta mais objetiva que sim, vem enraizada na Copa do Nordeste, mas que é fundamental para que isso tenha sido possível. E aí a gente vai passar por 2 clubes. O primeiro, o Fortaleza. Tá? Junto desse processo do Nordeste ter 5 clubes na Série A, existe um outro processo do Nordeste passar a ter um protagonista da Série A. O Fortaleza vai para a sua 7ª edição seguida da Série A. O recorde era 5, certo? Do Sport, do Bahia. E ninguém imagina que ele vai do cair Ceará, em 2025. do Ceará e do próprio Fortaleza, naturalmente, né? Então, obviamente. Então, o Fortaleza já vai para 7 edições. Nesse meio tempo, ficando no G4, classificando para a Libertadores. Final de Sula. Sendo final de Sul-Americana, mas, fundamentalmente, quando começa o campeonato, quando começar o campeonato 2025, que o país inteiro fizer os guias do Campeonato Brasileiro, o que a gente faz, ninguém coloca o Fortaleza como candidato ao rebaixamento. Então, veja só,
Quando o Nordeste, se a gente voltar no tempo, 2014, 15, 16, tem quantos Nordeste? Tem 3, tem 4, todos eram candidatos ao rebaixamento. Poderiam até ser clubes fortes. Teve ano até que você apontava, o Sport esse ano não é candidato ao rebaixamento, mas veio escapar na última rodada. Ainda que você colocasse um crédito prévio, esses times decepcionavam. Não correspondiam. Então, assim, fazer 45 pontos era o objetivo de todos inicial. Você podia até pensar em fazer 60. Fortaleza faz mais de 53 anos. Exatamente, Fortaleza ultrapassa a barreira. Então, assim, primeiro ponto, você estabilizou um time como protagonista, como primeira página. Fortaleza, ficar entre os 10 era algo a se celebrar, para Fortaleza era a normalidade. Então, o primeiro ponto é esse. Quarto ano seguido, até para dar esse dado, Fortaleza termina o Brasileiro. A gente gravou isso aqui antes da classificação final, mas o Fortaleza já estava garantido nesse G10. E é o quarto ano seguido, e é a primeira vez na história que isso acontece. O máximo até hoje tinha sido, além dos 3, que o Sport tinha ficado 3 vezes, de 71 para cá, em 81, 82 e 83. Aí o Fortaleza, vamos lá, 21, 23... 21, 22, 23 e 24. 4 anos consecutivos e dentro desses 4 anos, 3 classificações para a Libertadores. E aí, então, você tem o Fortaleza, primeiro ponto. O segundo clube, obviamente aí com uma injeção financeira artificial, né, que vem de fora, do Grupo City, a transformação do Bahia num gigante econômico do futebol brasileiro. Que briga ali com o maior clube do Brasil por contratação, por reforço. E aí você tem mais um clube que você também não coloca na lista de candidatos ao rebaixamento. Ele não está imune ao rebaixamento. O Bahia vai 2 anos de SAF com problemas, com torcida frustrada, mas a torcida frustrada é porque o time está disputando o 7º, 8º, porque queria mais, porque não que pelo custo de você abrir mão do controle do futebol do clube, a torcida do Bahia espera, mano. E nesse caso da SAF, não é um contrato de um jogador de futebol que dura no máximo 5 anos. Isso. É um contrato da vida. Então, veja só, o que é que mudou nesses anos para permitir esse G5? 2 clubes deixaram de ser clubes com risco claro de rebaixamento. Ninguém está protegido, todo mundo sabe. Porque cair 4 de 20 é muito chato. Tanto que os maiores clubes do país, né, você conta nos dedos os clubes. O Santos era um clube que não tinha rebaixamento. É só São Paulo e Flamengo, na verdade. Exatamente, só restou agora São Paulo e Flamengo. E Mirassol. Que o Cuiabá caiu, né? E o Cuiabá caiu, né? Então, assim, você passa a ter 2 estáveis, seja por uma construção própria, como a do Fortaleza, seja por uma SAF que traz um investimento que muda a história do clube. Então, quando você já tem 2 fixos, os outros 3, hoje, em condições, eles serão sempre protagonistas quando caírem para a segunda divisão. Eles são sempre favoritos ao acesso. O Vitória teve problemas, mas bastou voltar para a Série B, subiu. De primeira. Então, assim, como campeão. O Sport é muito grande para a Série B, o Vitória é muito grande para a Série B, o Ceará é muito grande para a Série B. Então, assim, vai acontecer um momento de que um não cai, que resiste, que é o caso que aconteceu do em 2004. Vitória, né? O Vitória resistiu com muita dificuldade. Sport e Ceará. O Sport até fez uma campanha, teve uma dificuldade no final, mas fez uma campanha mais sólida. O Ceará conseguiu uma grande arrancada no final. Os fatores se formaram e você tem esses 5. Então, houve um desenho para que isso acontecesse. Mas esse desenho tem na base, na raiz, a Copa do Nordeste. E, de forma mais imediata, a transformação do patamar de 2 clubes. Celso, era exatamente o que eu ia abordar, porque não é simplesmente o resultado, alguém estalou o dedo, deu muita sorte e o resultado aconteceu. A Copa do Nordeste ela trouxe um nível de competitividade entre janeiro e abril que os clubes não tinham. Era o Bahia contra o Vitória, ponto. E se um tivesse mal, nem isso você tinha. E quando a gente fala em competitividade, é a exigência... Nesse caso, estou falando de campo de verdade. Isso, é tipo, a exigência da competição. Bicho, ó, tu vai jogar agora, ou tu vai tomar um sacode, ou tu se organiza. Aí em Pernambuco, de repente, o Sport estava jogando a primeira divisão, um tá na B, outro tá sem divisão, tá na C, ou seja, aí no Ceará, o Ceará só tinha o Fortaleza só tinha o Ceará. Nesse momento, já entrando lá na frente. Nesse momento, como eu disse aqui, deu o exemplo da campanha, só na primeira fase você faz 3 jogos de peso. Assim, já faz jogos, no mínimo, Série B, pelo menos. De Série B para Série A. Então, esse nível de competitividade entre janeiro e abril, que abril vai começar até em março de 25, né? Ainda vai ser até mais curto, e vai terminar 21 de dezembro, vai ser um campeonato mais espaçado. Mas isso tudo acontece porque você tem mais recursos,
e os recursos não são todos direcionados para o futebol. Primeiro, parte deles para pagar dívida, porque era importante, e de estruturação, aí no caso física mesmo. Teve a estruturação administrativa, e aí você contar com alguns dirigentes competentes, de vez em quando, o do Fortaleza, com o Marcelo Paes, que até hoje é o CEO do Fortaleza, faz um trabalho como a gente não tem parâmetro. Não tinha visto na região dessa forma. Em 10 anos que a gente estava fazendo a Copa do Nordeste, acho que todo mundo passou por períodos onde teve um dirigentezinho que levou para o buraco, mas eu acho que o saldo foi mais positivo do que negativo para os 5. E outra é que todos eles tiveram a estrutura, no caso, estrutura física dos 5, é muito maior do que era há 10 anos. Exato. O Bahia inaugurou um CT novo, só para dar um exemplo. O Vitória fez mais 2 campos, o CT do Vitória é ao lado do próprio Barradão. O Vitória reformou o CT que é lá do Vitória. O Ceará concluiu a cidade de Vozão e já está querendo fazer outra ampliação. O Fortaleza comprou um terreno do lado do terreno que ele usa só o CT da base, porque o CT, o principal dele, que foi reformado com o Rogério Ceni, é o que chama Parque dos Campeonatos, era o antigo estádio de Fortaleza, virou o campo de treinamento do Fortaleza. E o outro, que é só para base, já conseguiu um terreno do lado para ampliar. O Sport tinha um CT de 9 hectares, comprou o terreno do lado que tem 14. E nesses 9 hectares, reformou tudo nesses 10 anos, ou seja... Era literalmente um campo de treinamento que virou uma super estrutura. Aí tinha um alojamento profissional, agora tem um alojamento da base, já tem um departamento médico completo, já está fazendo... Tem um campo sintético. Detalhe, o Ceará fez um campo sintético, porque faz parte da realidade lá para cá. Os campos sintéticos foram... Os clubes passaram a ter um campo sintético. Tem que treinar. Só vai treinar na véspera, quando você vai jogar? Exato. Não. Aí passa a ter o CT, o Ceará tem o dele, o Sport tem o dele. Então, assim, isso tudo fez parte da realidade nesses 10 anos. E se você for de 2015 para os 10 anos, para 2005, isso não existe. Ó, pega os 10 anos anteriores. O que é que eles melhoraram? Muito pouco. Ou seja, esse salto de 10 anos estrutural foi enorme, inclusive para revelar. Não é à toa que o Sport estava na 2ª divisão e fez a maior venda da história do Nordeste. O jogador foi diretamente para a Premier League. Menino de 17 anos, Pedro Lima, lateral direito, vendido por 42 milhões de reais. Para jogar a Premier League sem intervalo, não é que ele vai para a Turquia e depois... Começou no banco, mas é porque é muito novo, aí faz mais natural, mas foi direto, exatamente, não teve ponto. Ou não precisou ir para o São Paulo, para do São Paulo ser revendido, não. Ou passar duas temporadas em Portugal, alguma coisa assim. Estando na Série B, né? Que é então, e isso faz parte de todo mundo. A gente termina com o Hércules, do jogo volante do Fortaleza. Só não foi vendido antes porque ele teve até uma lesão, mas voltou muito bem da lesão. Então, todo mundo passou por isso, para ter uma base forte para gerar receita, para ter uma estrutura melhor, para treinar e para revelar jogador, para ter administrações mais consistentes, seja através de SAF, seja através da preparação para SAF. Porque, por exemplo, nesse caso, talvez o Ceará talvez seja o que esteja um pouco mais afastado, até porque o processo político é mais conturbado, o Ceará já sentiu a conta do rebaixamento. Né? E o próprio senhor fala do senhor até recente, de setembro, dizendo que a SAF ainda não era, pode até ser, mas não era uma prioridade. Mas, por exemplo, para o Vitória já se preparou todo para receber investidores. Sabe-se lá quando vão comprar. Se vai ser 20%, 30% ou 90% como se vende. Mas para receber SAF, o Sport aprovou um estatuto que permite a conversão em SAF. O Fortaleza já está convertido. Marcelo Paes não é presidente do Fortaleza, ele é CEO, porque o Fortaleza já é SAF. Mas o Fortaleza é uma SAF que ainda não vendeu suas ações da forma como a gente está vendo. Quem controla ainda é o Fortaleza. O Bahia vendeu tudo, mas como o Fred trouxe, é a SAF mais rica de todas. É isso que eu falo. Isso tudo, se existisse podcast da forma como se grava live, da forma como se grava hoje em dia, lá em 2015, a gente estaria falando assim, e algo muito mais próximo dos anos 90. Os clubes em 2015, eles eram muito mais próximos dos anos 90, em relação à forma de administrar. E nesses últimos anos, mesmo com todos os erros, eu acho que houve a transformação. Então não é acaso que em algum momento as coisas deem certo. Pelo menos em uma temporada para convergir, para chegar a esses 5. Eu não sei se eles vão durar, se os 5 de 25 serão os 5 e 26, ou 6 e 26. Mas é simbólico que tenha chegado em 5, porque é um crescimento durante 10 anos que a gente foi enxergando que chegaria até esse momento. E, enfim, chegou. E aí, Celso, eu acho que tem um ponto fundamental, antes da gente terminar o programa, e passa por essa explicação de Cássio, pelos clubes que Cássio cita, a gente chegou com esses 5. Talvez seja o cenário máximo possível para a realidade em que o Nordeste está. Até porque a gente vai ter uma 2ª divisão em 2025 com um clube do Nordeste. Sério? Se existe uma história, um marco histórico na Série A,
há um marco negativo na Série B. Claro que você fazer o recorte dos últimos anos, quando o Nordeste tem mais ou menos 6, 7 times circulando entre o primeiro e É segundo melhor que seja divisão, 5 e 1, né? é o melhor das distribuições, 5 e 1. Mas a gente tem muitos times importantes fora, abaixo da segunda divisão. Muitos, assim, numa escala realmente que incomoda. Uma coisa é ter 5, a gente já teve momentos que tinham 3 na A e 8 na B. Sabe? Então você tinha o maior número de clubes envolvidos no eixo principal. Acho que é 3 anos, se não me engano. Até porque o álbum de figurinhas do brasileiro, ele pega A e B, Fred. Eram 10 nordestinos. Então você tem esse fluxo que é perigoso. Tá? A gente está comemorando e celebrando uma parte, mas o eixo das mudanças, ele não é. A gente não está vivendo uma revolução, tá? Porque você vê, o Nordeste vai ter uma representatividade maior na Série A. Quem é que vai pagar a conta regionalmente? Não é o Sul nem o Sudeste, não. É o Centro-Oeste, que não vai ter clubes na Série A. O Norte já não tem há muito tempo. O Norte já não tem muito tempo. Então, o Nordeste está ocupando espaço de outra minoria. Você está tirando o Centro-Oeste. Tá? O Atlético Goianiense cai, o Vitória não cai. Cuiabá caiu, 2%. O Cuiabá cai. O Sport e o Ceará sobem. O Goiás, que foi fundamental para esses dois subirem, né? Para um deles, pelo menos, subir. Ele não sobe, né? O Vila Nova não sobe, chegou muito perto no ano anterior. Então, tem esse... Não, a gente não está vivendo a revolução. E, nesse sentido, ficou o CRB. O CRB vive a melhor onda dessa história. Então, a gente pode ter, em 2026, 6 clubes. Seria já muito fora da curva. Nenhum dos 3 mais ameaçados cair. Veja, se os 5 Nordeste sobreviverem, a Série B de 26 vai ser animada, viu? Porque vai... E aí é isso. Então, mas aí já é uma quase fora da realidade. Mas veja o ponto que eu quero chegar. Essa vai ser a 23ª edição dos pontos corridos. O período que Cássio já trouxe, 71 a 2002, são 32 edições. Ou seja, pra gente que é mais velho, já temos aqui as barbas brancas, fale pra você. A gente sempre tratou os pontos corridos como uma novidade, né? O histórico dos pontos corridos. Isso. Já começa daqui a pouquinho. É meio a meio, daqui a pouco. Pouquinho tá meio a meio da história do Campeonato Brasileiro. A Taça Brasil teve 10 edições. Então, assim, o ponto de corrida já é muito... Mas desse 71, 2002, que é o clássico, digamos assim, o ponto de corrida já é quase metade dele. Já está chegando, né? Equilibrando. E quando você pega o ranking de participações dos clubes do Nordeste nos pontos corridos, você percebe que já é uma nova realidade, uma nova história escrita. Tá? Que você tem ali, o Bahia é o clube da região que mais disputou a Série A dos pontos corridos, 13. Sport e Vitória vem logo atrás com 12. Ok, em qualquer recorte que você fizer, vai ser sempre os 3. Seja de 71 ou seja desde 59. De 88, de 59, ou de 37. De qualquer recorte que você fizer, vai ser Bahia, Sport e Vitória. Certo? Mas agora, obviamente, até já está no 7º consecutivo, o Fortaleza já vai para a 10ª participação de pontos. E que ninguém imagina que daqui a 2 anos ele vai estar caindo, não. Exatamente. Mas só para dar um exemplo do que o Fred está falando, na história toda, o Náutico tem 34. O Fortaleza na história toda tem 27. Só que na hora que vai só para os pontos corridos, são, como o Fred trouxe, 10 do Fortaleza e 5 do Náutico. Que já não joga desde 2013. O Fortaleza tem 10, o Ceará 8, o Náutico 5. O Santa Cruz 2. Fica muito distante. O Santa Cruz 2. E aí você vai para os dados históricos... Só para completar dos pontos corridos, América Natal e CSA uma vez cada um. Aí você vai para os dados históricos, no Brasil Unificado, o Santa Cruz já foi ultrapassado também pelo Fortaleza, pelo Ceará. Ou seja, a gente tem um movimento, mas esse movimento é muito restrito aos 5 clubes que chegaram. A diferença do 5º para o 6º. Veja, entre os 5 não é homogêneo. O Fortaleza é um clube estável que já está 250 milhões de reais por ano. Com um modelo de gestão. O Bahia Ceará, é estável com outro modelo. Ceará e Sport dificilmente terão nessa faixa em 2025, Celso. O Bahia virou até... Era mais claro antes, né? Porque divulgava tudo. Hoje você tem que esperar o balanço para ter uma noção do Bahia, mas é coisa de 250, 300 milhões. E o Vitória ali, mais próximo, acho que de Sport e Ceará.
Aí você fecha os 5, ou seja, pode ser 100 milhões entre eles ali, ou até mais. Mas tá ali. Mas do quinto pro sexto. É um hiato, assim, um abismo. É um abismo. Grand Canyon. E outra. E do sexto pro sétimo também, porque Também. o sexto hoje é o CRB. Isso. Aí, tipo, ele tá sozinho na B, ele já ganha seus 10, 11 E milhões. ele não é de um cota. protagonista, então assim, todos os protagonistas que o Nordeste tem sempre na B, eles subiram. Uhum. Eles estão um time que é intermediário. Que nunca conseguiu acesso ainda. Que é intermediário da segunda divisão. E pra gente começar a pensar, será que um dia a gente vai ter os 6 do Nordeste numa condição estável, competitiva como os 5 atuais são? Aí a gente precisa de um outro movimento. Um outro movimento, como o Cássio falou, de 10 anos de estruturação. Ou alguma SAF que ou dê algo muito, fora da muito, curva, muito certo. E Assim, que muito mesmo rápido. assim Muito vai de forma- levar alguns Vai anos. levar Não, uns então, de anos. forma muito rápida, se É. ela der certo. Então, de assim, forma muito rápida. Há um cenário de que se trabalhou muito, precisou mudar muito, os trabalhos individuais de Fortaleza e Bahia, né, eu já expliquei aqui, são fundamentais para isso, mas para que você volte a ter um Náutico nessa condição, o Santa Cruz nessa condição, ou uma outra força regional se restabelecendo, o América Natal é uma SAF, por exemplo. Botafogo Da Paraíba iniciando vai conversar. esse período de SAF. Até que isso se transforme, a gente vai ter que ver ainda. E é difícil, o América Natal foi SAF e caiu, por exemplo. Exatamente, foi para a quarta divisão. Então, assim, é um trabalho muito, muito lento e que não tem sinais ainda. Uhum. Esse é o meu ponto que eu encerro. A gente não é capaz de identificar Indícios. os sinais. Talvez aí novos clubes como o Retrô, Floresta, o Retrô está mais perto agora. O CSA tava lá na primeira, depois cai de novo, ou seja, nada muito sólido ali. Isso, o CSA tem uma história meio fora da curva de tudo isso. Pode vir uma outra como Pode essa. vir uma outra conversa. Ele foi da D pra subir na Mas divisão. é isso, tá? Não, a gente não tem. O Cássio trouxe todos os sinais. Né? O tamanho de esporte Vitória e Bahia, por si só, já sempre Os diferenciou, os né? deixa por ali. Até como imã de investimento, porque Isso. de vez em quando é mais fácil. Vou dar um exemplo bem claro. Ele está falando aqui, o Flamengo, na época, o Flamengo hoje é bilionário, mas teve um momento que a gente já falou das Barbas Brancas, durante boa parte disso aqui, o Flamengo era extremamente endividado. Sempre foi o tamanho do que era o Flamengo, mas por isso era matéria. Mas ó, como é que um clube desse tamanho deve tanto, era tanto problema, mas nunca faltava um patrocínio gigantesco ali para porque continuava sendo o Flamengo. Isso. Então, assim, que é o caso desses clubes. Algum desses clubes, se tiver na crise, ele continua sendo um imã de investimento. Para outros, um imã regional, pelo menos, ou beirando assim, nacional, um nível mais baixo. Mas para outros que não alcancem esse raio de influência, ainda tem uma dificuldade maior. Isso. Então, Esporte, Bahia e Vitória sempre se situaram num contexto de clubes de Série A e num processo de 20 anos aí, pelo menos, tá? 24 anos, Fortaleza e Ceará se transformaram em clubes do mesmo porte. E só para não deixar passar batido, que a gente falou de estrutura, porque é tão óbvio que acabou passando batido. As arenas, tá? Assim, para deixar muito claro, assim, que não, porque ela tá dentro desses 10 anos, inclusive. O Castelão, o que fez com que o programa de sócios de Ceará e Fortaleza tivesse uma base de 40 mil, 35, 40 mil, 45 mil. Estabelecesse uma cultura, assim, que para mim é sem parâmetros aqui no Nordeste, em relação da relação da torcida com o estádio, com o jogo, né? Muito impressionante. E tem uma estabilidade de quadro de sócios que faz com que seja uma arrecadação mensal de 1 milhão, 2 milhões de reais, 1,5 milhão, enfim. Venda de produtos licenciados. O Bahia com a Fonte Nova batendo 70 mil sócios, ou seja, quase dobra a capacidade da Fonte Nova. O check-in já ficou muito para trás. Você é sócio do Bahia para ter a possibilidade de pleitear uma vaga no jogo. Estádio. Aí o Sport, mesmo hoje tendo a base, tá bem atrás. Tem 26 mil. Que você volta 10 anos. O Sport tem um modelo defasado. E o estádio é menor, mas eu digo assim, mas eu tô querendo dizer que há 10 anos essa base seria boa, mas hoje 26 mil é considerada a base menor. Inclusive o Sport faz a conta dos 26 mil, mas o Sport tem um modelo defasado de dependente que leva para mais de 50 mil. 54 Porque mil. houve uma época que o Sport anunciava, o Sport tem 45 mil sócios. Mas é a conta do dependente. Hoje nenhum clube trabalha com essa conta. O Vitória bateu 32 mil. Então, assim, isso tudo faz parte. O Vitória que ainda joga no Barradão, né? Não foi pra Sport e Vitória. O Sport transita, esse ano transitou o Vitória, na arena, o Vitória acho que é o que vai menos. É difícil ver o Vitória na Fonte Nova. Mas, enfim, difícil, esses 10 anos, a base de sócios e essas arenas de Copa do Mundo, sendo Natal, que poderia ser uma exceção, né? Porque tem a Arena das Dunas. Mas acho que fizeram uma parte expressiva dessa história também.
Bom, pessoal, então a gente vai chegando ao fim aqui de mais um Raio X. Espero que vocês tenham gostado aqui da nossa análise sobre 5 times do Nordeste na Elite do Futebol Nacional em 2025. Se você gostou, deixa aqui o seu comentário, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal e ajude a gente a crescer. Forte abraço e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau.